Bom, primeiramente, meu nome é Lindomar, né? Vim do Nordeste. Até interessante que quando eu cheguei aqui, muitas pessoas perguntavam o que eu vim fazer aqui, pela distância, né, que é mais de 2.000 quilômetros. Saí de uma vila, vim para outra vila, um pouco menor da que eu estava, mas o interessante é que sempre quando o pessoal perguntava, eu não sabia responder, porque eu não entendia, mas hoje eu creio que tudo na vida é um propósito e estar aqui hoje era um propósito de Deus e as coisas acontecem assim de acordo com a vontade dele. O interessante é que antes de eu ser cristão, eu tinha preconceito. Eu sempre julgava quem era cristão, só que as coisas foram acontecendo e lá no Nordeste, por passar por muita dificuldade, foi assim o primeiro contato, vamos dizer assim, que eu tive com Deus, que era no meio da dificuldade, eu não sabia orar, nós fazíamos a oração do Pai Nosso, mais ou menos pela metade que eu não conhecia o correto, e no meio das aflições eu sentia a presença de Deus, só que quando o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, eu fui esquecendo de Deus. Aí a minha vinda para cá foi que eu comecei a sentir falta da presença de Deus, como eu sentia naqueles momentos difíceis. Então eu comecei a buscar a igreja, só que não encontrei o que eu sentia e comecei a desanimar. Só que um dia o nosso irmão Vitor me convidou, né, para nós jogar futebol e no final ele fez um convite para a igreja, que era para eu ir na quinta, só que na quinta eu não fui, eu já fui desanimando e quando foi na sexta-feira eu encontrei o outro nosso irmão lá, o Fernando, que estava indo para Epitácio. Nós estávamos até no ônibus e quando eu cheguei, interessante que estava lotado o ônibus. E eu fiquei em pé e ele levantou e me chamou e pediu para eu sentasse lá. E eu sentei, eu fiquei assim um pouco constrangido, né? Porque assim, não é a realidade que a gente vivia lá no Nordeste. E ele me fez o convite. Aí eu fui e desse dia até hoje eu estou. Mesmo como já falei algumas vezes, eu tinha vergonha quando eu ia para a igreja. Eu levava a Bíblia, mas levava dentro da camisa para ninguém ver, porque eu tinha vergonha de falar que eu era cristão. Eu queria Jesus, mas eu não queria mostrar ao povo que Jesus era tudo em minha vida. Então, hoje estou na igreja da Evangélica Quadrangular, onde eu iniciei, né, a minha caminhada cristã, onde eu conheci a Jesus e lá estou até hoje. Hoje na igreja estou como diácono lá, também como presidente do grupo missionário de homens. E nós estamos cada dia mais buscando algo de Deus, né? Onde algumas das vezes tem uma oportunidade de ministrar uma palavra. E também nós estamos, aqui na nossa localidade, estamos com um projeto, né? Que é do Rompendo em Fé. O Rompendo em Fé começou já tem o quê? Já está há mais 2 anos que nós iniciamos. Iniciou, antes não era Rompendo em Fé, chamava Grupo Missão em Cristo, onde começamos criando uns vídeos, colocando no YouTube. Mas o tempo foi passando e esse projeto ele começou a enfriar. Só que veio o nosso irmão Vitor Naig, esse desejo de começar a fazer live. E ele orou a Deus e Deus deu esse nome, Rompendo em Fé, onde até hoje se mantém. E nós estamos nessa caminhada, que o objetivo do Rompendo em Fé é levar o evangelismo às pessoas. Muitas pessoas não têm a condição de ir a uma igreja, não têm a disponibilidade. E através das mídias sociais, a gente consegue levar uma palavra de Deus, como se fala, né, a própria palavra, e de levar e anunciar isso no evangelho a toda criatura. Esse é um dos objetivos do Rompendo em Fé. A primeira coisa que eu iria falar era para ter fé, que Deus sempre está contigo, porque quando eu estava no Nordeste, na época lá, acho que foi um dos momentos mais turbulentos da minha vida. Certo período, o meu desejo era de morte, não tinha mais desejo de viver. Até lembro quando às vezes eu ia para as festas, chegava no meio, lá estava todo mundo se divertindo, e eu, aquela velha lutada no meio da multidão, sentia vazio. E eu ia para casa, às vezes chorando, sentindo falta de um abraço, alguma coisa que me completasse, que fizesse assim importante. Eu não tinha, para mim eu não tinha valor algum. Mas hoje não, hoje é diferente. Eu creio que mesmo se o mundo não me dá aquilo que eu procuro, que não me dá aquilo que eu necessito, só que Deus nunca deixa faltar. Então é ter fé, crer em Deus que Ele nunca nos abandonou, Ele sempre vai estar presente. Muitas das vezes nós não enxergamos Ele, mas a todo instante, desde o nosso acordar, o nosso deitar, Ele está junto. Começa falando pela questão do momento que nós vivemos, a turbulação que estamos vivendo.
própria palavra Jesus fala que nesse mundo nós temos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele é conosco. Então Jesus vai estar a todo lado, ao nosso redor, Ele está estendendo as mãos para nos guiar. Porque se a gente for ver na própria palavra, o inimigo, quando Jesus estava jejuando no deserto, ele veio tentar, ele veio trazer aquilo que a carne estava necessitando. Só que Jesus nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos viver, nós precisamos vivenciar Deus, nós precisamos buscar. Como Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Se hoje nós respiramos, se hoje nós estamos vivos, é graças a Deus. E eu creio que Ele sempre está nos dá uma oportunidade de redimir perante os nossos erros, perante a nossa transgressão. Como a própria palavra fala, Jesus nos ama. Ele ama o pecador, só que Ele abomina o pecado. Então, para nós sairmos do pecado e vivermos o que realmente Deus tem para a nossa vida, que é o bom, porque às vezes a gente vive as coisas do mundo e acha que é o bom. Só que eu pergunto, muitas das vezes a gente está no mundo, a gente está naquela maior alegria. Quando sai daquele momento, começa a vir a tristeza, o vazio. Por quê? Porque Jesus não está presente. Transformação por completo, porque a primeira coisa era irresponsável. Eu fazia as coisas que... Nossa, nunca fui de bagunçar, não, mas você tinha muitas atitudes que hoje você olha e envergonha. Não somente a mim, mas todas as pessoas que às vezes se constrangiam com suas atitudes. Você agia muito pelo impulso, não pensava, o que fazia aquilo que vinha na cabeça. E Jesus me ensinou, na verdade, que antes de fazer algo, a gente tem que se colocar no lugar do próximo, a gente tem que refletir, porque toda atitude ela tem uma consequência. E a maior transformação foi isso, foi enxergar antes de agir, porque antes eu agia para depois ver o que eu tinha feito. E Jesus me ensinou que às vezes a gente tem que primeiro analisar para depois agir de acordo à vontade, à ordem correta. Tem que ser, e não há nada mais importante, mais concreto do que o amor de Deus. Então, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus e determinamos a viver com Jesus, há uma transformação na nossa vida, porque Ele é importante, porque Jesus fala, aonde há luz não há treva, e Jesus é a luz, e Ele que habita a nossa vida. Então, quando Jesus habita em nós, tudo aquilo que é de ruim sai, e há essa transformação.